Boa noite, boa noite. Olha, pessoal, de volta aqui com o nosso espaço democrático, né? A gente fez terça-feira passada, mas a gente não conseguiu terminar o programa, por isso que hoje, né, um dia excepcional, hoje é quinta-feira, mas a gente tá voltando a fazer o mesmo programa, o mesmo tema, porque eu não consegui fazer o programa como estava programado, né? Então, veja só, na terça-feira passada, a gente estava fazendo o programa, o tema do programa, maçonaria, né? A maçonaria, e eu não consegui, porque deu pane aqui, não consegui terminar, nem consegui também responder todas as perguntas. Por isso que eu avisei algumas pessoas que ia retornar o tema para que eu não ficasse devendo, né, a ninguém as respostas, o bate-papo. Lembrando que o Espaço Democrático é um local onde eu trago um tema para a gente debater e conversar. Todo mundo pode participar. A minha opinião é minha opinião, a sua opinião é sua opinião. E todas as vezes que eu estiver fazendo um tema, disser alguma coisa e você não concordar, pode colocar. Se eu responder alguma coisa e você não concordar, pode também colocar. O que vai acontecer é a gente debater sobre o tema, né? Eu não concordo com isso, Humberto, isso. Vamos debater. Você dá a sua opinião, eu dou a minha e vamos debater como duas pessoas adultas e educadas, tá certo? Lembrando, eu não sou o dono da verdade, eu apenas trago um tema, digo o que eu penso e escuto todo mundo para que a gente possa chegar a um denominador comum. Nem todas as minhas opiniões você vai concordar e nem todas as suas opiniões eu vou concordar. Agora, respeitar as opiniões, a gente respeita. E o tema que eu trouxe na semana passada, na terça-feira passada, foi justamente a maçonaria. Já tinha muitas perguntas, eu salvei aquelas perguntas, vou responder tudo de novo, sem problema algum. E quem tiver alguma pergunta e queira fazer a respeito da maçonaria, pode colocar, né? É muito importante para a gente a participação. Só relembrando tudo que eu falei, a maçonaria é uma organização, muita gente chama de sociedade, que foi criada há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Foram criadas por pedreiros. Pedreiros, caras que fazem construção. Então veja só, os pedreiros se juntaram para proteger a sua profissão, proteger os seus, né, os seus jeitos de construir, porque tinha muita gente invadindo o território dos outros em termos de emprego e estava faltando emprego. Então os pedreiros daquela região se juntaram e formaram a maçonaria, né, a maçonaria para qualificar e proteger a profissão. Nada mais do que isso foi feito a maçonaria. Só que no decorrer de muito tempo, existiu muitas coisas a respeito do que é, porque é por isso que existe tanta pergunta a respeito da maçonaria, e hoje a gente vai tentar responder tudo o que for possível, inclusive as perguntas feitas terça-feira. Lembrando que a maçonaria, ela é composta de homens, né? Homens, e nós temos também a participação das mulheres, que eu vou explicar daqui a pouco também numa pergunta que foi feita aí. E veja só, na antiguidade não tinha nenhuma mulher pedreira, né? Por isso que foi feita essa associação de homens para proteger a profissão. E aos poucos, como toda profissão tem, a maçonaria até hoje mantém a sua característica até os dias de hoje.
Para você ter ideia, o maçom, existe os graus na maçonaria, que é como se fosse na polícia, tem um cabo, tem um coronel, tem a graduação, como se fosse, né? Então, na maçonaria, nós temos um maçom aprendiz que está aprendendo, seria o pedreiro aprendendo a profissão. Nós temos o companheiro, é aquele que já sabe muita coisa, e aquele mestre, né, que já sabe muito mais. Tudo nunca se sabe em local nenhum, nem na maçonaria se sabe tudo, a não ser Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, esse sabe tudo. Então, essa é a maçonaria que vem através de suas organizações, através do seu tempo, do seu passado, criado algumas coisas que muita gente pergunta: Humberto, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, isso é mentira. Então nós temos muito isso na maçonaria e as pessoas perguntam, e eu prefiro responder as perguntas, né, do que ficar só lendo para a gente interagir, né? Lembrando que a maçonaria se reúne, né, em locais chamados de loja, mas há muito tempo atrás eles sempre se reuniam do mesmo jeito em locais determinados. Então a maçonaria funciona hoje como funcionava há dezenas, centenas de anos atrás, porque mantém a sua tradição. Eu vou trazer aqui agora as perguntas, porque diante das perguntas vão surgindo outras perguntas, a gente vai tirando todas as dúvidas, né? Como eu já falei, o que era a maçonaria, um grupo de pessoas que se reuniu na antiguidade, formou uma associação, uma sociedade, como assim queira, né? E até hoje continua tendo as mesmas características de antigamente, só que com a modernidade, lógico, evidentemente. Então muita gente fala tanta coisa. A maçonaria teve uma época que foi muito perseguida, né, por políticos, por religiões. Então por isso que criou-se muita coisa da maçonaria. Então quem tiver alguma pergunta pode colocar aí qualquer pergunta, pessoal. Ninguém vai me ofender não. Pelo contrário, nós vamos debater, é até bom. Quanto mais a pergunta mais perigosa, melhor, para que a gente tenha a oportunidade de explicar o que que faz parte da maçonaria. Eu vou entrar nas perguntas da terça-feira e algumas pessoas podem até não estar ainda acompanhando o programa, mas eu vou responder porque esse programa vai ficar gravado e eu vou passar no Facebook. Então, uma das primeiras perguntas aí, daqui a pouco eu vou agradecer as pessoas que já estão acompanhando o nosso programa e deixa eu ver aqui quem já está. Deixa eu dar a primeira parcial, porque depois eu termino. Pessoal, estou querendo perguntas, viu, pessoal? Vamos fazer perguntas da maçonaria. Deixa eu ver. Elizabeth Paulino, lá de Bonito Santa Fé. Berlânia, de Cajazeiras. Ivonilda Moreira, de Cajazeiras. Marluce Nóbrega, de Cachoeira dos Índios. Jane Pessoa, da cidade de Cajazeiras. Jocineide Soares, de Cajazeiras. Mairli Duarte, eu não sei se é daqui de Cachoeira dos Índios, não sei se é a namorada do Pedro, eu tenho dúvida por causa do nome, né? Aí tem também a Lucilene, lá de São Paulo. Aí eu peço a vocês aí que compartilhem o nosso programa com o maior número de gente possível, tá bom? Eu vou responder, pessoal, mesmo que a pessoa não esteja aqui, mas fica aí a resposta dela gravada, porque eu vou colocar no YouTube. O Afonso Lins de Carvalho perguntou por que na maçonaria mulher não faz parte. É um grande equívoco, um grande engano dizer que a mulher não faz parte da maçonaria. Ela faz parte sim da maçonaria, cada um no seu papel. O papel da mulher é de suma importância na maçonaria. É tanto que o maçom, muito obrigado, daqui a pouco vou responder, viu? O maçom, para entrar, quando a pessoa recebe o convite, ele tem que dizer se a esposa concorda ou não.
Se a esposa dele, a companheira dele, não concordar que ele entre na maçonaria, ele não entra. Por quê? Porque a maçonaria dá muita importância à mulher e dá muita importância a uma coisa chamada família. A maçonaria não quer ter uma pessoa dentro da maçonaria que essa escolha da pessoa vá destruir um lar. Nunca. Então a maçonaria respeita sim a mulher, é tanto que a mulher na maçonaria faz um papel muito importante na área social. E nós chamamos a mulher de as samaritanas, né? Ela tem um trabalho muito importante com seu companheiro, com seu marido, dentro da maçonaria. Então esse negócio de dizer que a maçonaria não recebe mulher é um fake news, viu, Afonso? Um fake news. E a maçonaria, ela tem esse trabalho, aceita as mulheres, sim, e a mulher faz parte. É tanto que na loja da maçonaria tem uma sala que é reservada às samaritanas, né? Que as mulheres, quando tem reunião, elas têm encontro, elas podem usar lá tudo. A única coisa que a mulher não faz parte é da direção da maçonaria e também das reuniões que nós temos lá. Mas a maçonaria recebe as mulheres com certeza absoluta. E os maçons chamam as mulheres do outro maçom de cunhada, né? Cunhada, então aceita sim. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Afonso Lins de Carvalho diz o seguinte: por que você, quando começa, são pobres, fica rico? Por quê? Afonso, é um engano muito grande isso que você ouviu ou isso que você pensa, porque a maçonaria não tem nada a ver com riqueza, com bens, né? O que acontece muito na maçonaria, eu vou te explicar o que acontece muito na maçonaria, de dizer que a pessoa não tinha dinheiro e termina enricando. O que acontece? Na maçonaria se aprende os valores, se aprende valores morais, se aprende valores éticos, se aprende a ser homem trabalhador. Então, se o homem aprende a ser trabalhador, ele vai ganhar o seu dinheiro. Lógico, isso é normal, mas não tem nada a ver o fato do homem entrar rico, sair pobre, entrar pobre, sair rico. A maçonaria trata os homens, né, através da sua qualificação, ensinando a progredir. Isso sim a maçonaria faz. Mas não existe esse conceito de entra pobre e sai rico, entra rico e sai pobre, não. A pessoa é aquilo dentro da maçonaria, aquilo que ela faz aí fora também. Ele é um trabalhador, porque dentro da maçonaria não tem emprego lá dentro. O pessoal que faz parte da maçonaria não tem salário. É uma associação onde os associados pagam uma mensalidade para fazer parte, né? Para ajudar, né? Ajudar, como também nas igrejas também se ajuda, isso é comum. Mas esse negócio de dizer que começa pobre e fica rico, não funciona não. Alguns dão sorte e enriquecem mesmo, mas não por causa da maçonaria, né? Pode até ser que a maçonaria influencie e coloque na cabeça da pessoa que a maçonaria tem que ter homens de caráter, né? Você nunca vai ver um maçom na porta de um boteco, bêbado, caindo no chão, tudo. Vai ver um homem trabalhador. Aí é diferente, viu, meu amigo Afonso? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é desse jeito. A Zefinha perguntou por que só homem que participa. Eu já respondi essa pergunta, né, quando eu falei aí acima que a participação da mulher existe e é muito importante para a maçonaria. A maçonaria tem um trabalho belíssimo com as mulheres, né, dos maçons, né? A Berlânia fez uma pergunta muito importante aí, e essa pergunta eu vou responder, lembrando, viu, o pessoal tá mandando as perguntas agora, todas elas eu vou responder, viu, pessoal? Eu tô respondendo aquelas de terça-feira que ficou para a gente chegar justamente aonde as perguntas estão chegando. Eu só tô mais rápido para ver se eu chego já nas perguntas de vocês. A Berlânia perguntou o seguinte: a maçonaria é uma religião? Não, Berlânia. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria é
uma associação religiosa. Aceitamos todas as religiões. A única exigência que a maçonaria faz para que seu membro entre na maçonaria é que se acredite em Deus. A maçonaria tem que acreditar, o ser humano tem que acreditar em Deus. Quem acredita em Deus e for convidado poderá entrar na maçonaria. Eu já vi casos de pessoas que é convidada e a pessoa diz depois assim, não, eu não acredito em Deus. Ela não entra na maçonaria. Então, a maçonaria não é religião, e sim uma associação religiosa. Porque nós queremos mostrar que nós temos o Deus Todo-Poderoso, né? o Criador do céu e da terra, o grande arquiteto do universo, Deus do bem, esse é em quem a gente acredita e devemos acreditar sempre, né? Então, não é religião. A maçonaria é uma sociedade, né? Uma associação, como assim queira. Deixa eu ver, o Afonso diz assim, existe o pacto com o diabo? Não, Afonso, nós acreditamos em Deus. A maçonaria acredita em Deus e nós temos o pacto com Deus. Só entra na maçonaria se você acreditar em Deus. Então é uma associação, né, uma sociedade que busca em primeiro lugar o ser supremo Deus para nos proteger. Só para você ter uma ideia, todas as reuniões da maçonaria existe uma pessoa que fala de Deus. Uma pessoa que vai lá na frente e cita Deus, né? Ontem a gente teve uma palestra muito importante com um dos membros da maçonaria, o de Assis, onde ele leu um salmo, Salmo 133, muito importante, muito legal. Então mostra claramente que a maçonaria não tem nada a ver com o demônio, pelo contrário. Nós abominamos o satanismo, a gente é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a gente sempre diz que a maçonaria só aceita aquela pessoa para entrar se realmente a maçonaria a pessoa acreditar em Deus. Quando foi falar desse negócio das mulheres, só voltando ao tema das mulheres, por que não aceita as mulheres? É porque cada um tem seu trabalho. Você vê que a Igreja Católica, como a maçonaria, tem as mulheres. Só que as mulheres na Igreja Católica não fazem a pregação da missa. As freiras fazem o trabalho social. Maçonaria é a mesma coisa. Então dizer que a maçonaria não tem mulher é um fake news, tá certo? Uma pergunta aqui muito interessante também, a Lucilene Vieira perguntou o que é e como surgiu a maçonaria. Lucilene, a maçonaria é uma sociedade, muita gente diz assim, uma sociedade secreta. A maçonaria não é secreta, a maçonaria é uma sociedade discreta. É diferente, a gente não fica fazendo propaganda do que a gente faz, não. Se ela fosse secreta, vocês não estariam tendo o bate-papo que a gente está tendo hoje. Se a maçonaria fosse algo secreto, a gente não tinha um prédio que a gente se reúne. Todo mundo sabe, em Cajazeiras, aonde fica a loja, a gente chama loja, né? Aonde fica o nosso local de reunião. Então, se fosse secreto, ninguém saberia, né? Então, não é uma sociedade secreta, e sim discreta. Nós fazemos o nosso trabalho e a gente não tem a divulgação que muita gente, o pessoal reza, dá um pão de esmola, no outro dia sai no Jornal Nacional. Não, a maçonaria faz o seu trabalho social bem tranquilo. E como eu falei, a maçonaria surgiu há muitos anos atrás, 1700 e alguma coisa, quando os pedreiros tiveram a necessidade de se protegerem, né? Se proteger, tanto que maçom é pedreiro na linguagem francesa, né? Então maçom eram os pedreiros. Então ela surgiu, né,
necessidade de proteção e para se agrupar mais ainda se formou essa sociedade que existe até hoje. Deixa eu ver, Naldo, meu amigo Naldo também fez a pergunta, deixa eu ver. Naldo está perguntando como eu faço para entrar na maçonaria. Naldo, as pessoas para entrarem na maçonaria, elas precisam ser indicadas por alguém. Não existe a pessoa ir lá e dizer, olha, eu quero entrar na maçonaria. A maçonaria sempre tem as pessoas que moram na cidade e ficam observando as pessoas, os homens íntegros de cada cidade e faz o convite. Se um dia você recebeu o convite, é porque você foi um cara escolhido. Então a maçonaria faz o convite. Não adianta a pessoa dizer, eu vou ser, não é assim não, né? Tá certo, Naldo? Então se você cumprir as etapas, você poderá um dia ser, né, convidado a ser maçom, né? O convite é feito por outro maçom. E a importância é tão grande, Naldo, do convite, que o maçom, quando convida, ele indica, ele vira padrinho de você, né? Da pessoa. E esse é o padrinho pro resto da vida, né? Então, é muito sério, a maçonaria leva a serenidade, né? Leva isso a todos os locais que vai, o jeito de ser. O Afonso me faz uma pergunta aqui, Afonso. Ele disse assim, por que a cor da roupa é preta, carro é preto? Afonso, carro preto é porque o pessoal gosta de carro preto, mas não existe não, né? Você já me viu várias vezes, eu já tive carro preto, minha moto é preta, mas eu comprei minha moto já faz tempo, eu gosto da cor preta, já tive carro cinza, já tive carro amarelo, mas não tem nada a ver. E a cor preta, Afonso, de algumas roupas que os maçons usam, é para mostrar seriedade. O preto é a seriedade das coisas, né? E a gente tem na roupa preta, né, a serenidade e a seriedade, né? O maçom, se a roupa preta fosse algo obrigatório, o maçom andava no meio da rua só de preto. E o maçom anda com todas as cores, todas, né? Agora, nas reuniões, os maçons usam o terno preto, né? E uma camisa branca, viu, Afonso, por baixo. Então não é só preto, não. O terno é preto. A mesma coisa que o padre, né? O padre, vocês já perceberam que o padre, ele tem a batina branca e tem outros que tem uma lista de outras cores, ali simboliza alguma coisa. São simbologia de alguma coisa. Então a maçonaria tem isso aí. A roupa preta da maçonaria, que o terno preto é elegância, é serenidade, é tudo isso aí. Mas não é... Já responde já do bode preto, estão perguntando aí. Já é uma cor natural. Então, não é que o maçom só usa preto. Nas reuniões, sim. Né? Nas reuniões, sim. Mas é para mostrar serenidade. Serenidade. Deixa eu ver, qual o objetivo de um maçom? Né? A Lucilene perguntou, qual o objetivo do maçom? Olha, Lucilene, o grande objetivo do maçom é ser um homem melhor a cada dia. O grande objetivo do maçom é respeitar as leis, é ser um homem melhor em todos os sentidos. É crescimento, é aprender, é chegar um pouco mais perto de Deus. Esse é o grande objetivo do maçom, né? É seguir um exemplo maior que é de Deus. Esse é o nosso grande objetivo. O Afonso diz, quais são os tipos de ações sociais que vocês praticam, caridade? Afonso, nós temos a participação social da maçonaria muito grande, né? A gente tem ajudado muitas instituições, nós temos algumas pessoas que são ajudadas pela maçonaria, mas aí a maçonaria que
que resolve isso aí, as pessoas que vai ser ajudado, né? O Afonso está dizendo, doa-se cadeira, se aparecer cadeira de roda, se faz a doação, não tem problema não. A maçonaria ajuda. Agora, né, a maçonaria não é, né, não é como muita gente, né? Assim, daqui uns dias vai ter 30 pessoas lá batendo, pedindo todo dia, não é assim. A maçonaria tem a parte social, a maçonaria tem o seu jeito de ajudar, é a maçonaria, por isso que somos fortes, por isso que a gente tem um nome a zelar, tá? Deixa eu ver aqui, ó, José Neri, valeu. O Afonso, quais são as regras para ser um maçom? O que é mais êxito que ele precisa ter? Eu não entendi êxito, né? A regra para ser maçom, ô Afonso, primeiro é ser convidado, segundo, ser um homem de bem, tem que ser um homem de bem, terceiro, acreditar em Deus e seguir, né, fielmente a maçonaria em seus conceitos, né, de liberdade, fraternidade, companheirismo, isso nós temos que ter. Então a regra principal é essa, acreditar em Deus, né, e ser uma boa pessoa, tá certo? Deixa eu ver, meu irmão, eu estou terminando de ler as perguntas de terça-feira, viu pessoal, para entrar na de hoje. A Jocineide Soares perguntou, já ouvi vários comentários, a maçonaria adora o diabo, né? Jocineide, minha amiga, é tudo fake news isso aí, não adora diabo não. A gente tem a nossa adoração pelo ser maior chamado Deus, né? Onde a gente chama ele de Gadu, que é grande arquiteto do universo, é Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, esse a gente adora. O diabo a gente rejeita, tá certo? Rejeita, não tem nada a ver. Isso aí é intriga da oposição. Pessoas que querem atrapalhar a maçonaria inventa isso. Né? Eu já escutei tanto, né? Já escutei até dentro da minha família, né? Vixe Maria, maçonaria, a pessoa não conhece. A pior coisa que tem é você, na ignorância, fazer o preconceito. Tá? O próprio nome está dizendo pré-conceito. Você tira um conceito daquilo que você nem sabe só porque ouviu as outras pessoas dizer. Quando eu escutava a maçonaria, isso e aquilo, o pessoal falar da maçonaria, aí eu fui atrás, fiz pesquisa, conversei com maçom, pesquisei tudo. É tanto que eu tinha uma vontade tão grande de entrar na maçonaria, aí foi quando eu entendi que a maçonaria, você não entra porque você queira. Você chega lá na porta e fala, ei, aqui é a maçonaria? Eu quero entrar, eu quero assinar aí para ser sócio. Não funciona assim. A maçonaria que escolhe as pessoas. Por isso que se escolhe homens de bens. Homens honestos, procura ser. Podemos ter algum maçom que tenha complicações. Isso aí tem, normal, como todas as classes. Mas a maçonaria sempre vai primar por uma coisa chamada honestidade e homem de bem. Isso a gente vai sempre dar atenção. Deixa eu ver se é pronto. Respondi todas as perguntas de terça-feira. Viu como fui rapidinho? Quebrei muito aí, né? A promessa, eu fiz a promessa. Vamos ver se hoje tem alguma pergunta, né? Coisa boa. Vamos lá. Aí eu já digo aqui quem está aqui. Eu vou dar o boa noite de novo. Né? E se eu souber de onde é que é a pessoa, eu falo na hora a cidade. Zefinha Tiburcio, de Fortaleza, Elizabeth Paulino, lá de Bonito Santa Fé, Berlânia, da cidade de Cajazeiras, Marluce Nóbrega, daqui de Cachoeira dos Índios, Jane Pessoa, de Cajazeiras, Ivanilda Moreira, de Cajazeiras, Jocineide Soares, de Cajazeira, Marli Duarte. Marli Duarte eu acho que é a namorada de Pedro, né? Se for daqui de Cachoeira dos Índios, né? Deixa eu ver, a Marluce, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A Lucilene é de São Paulo, né? A Berlane diz aqui, o que você tem a dizer sobre as críticas e especulações contra a maçonaria? Berlane, uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, criticar por criticar, né, é uma idiotice muito grande, né? A pessoa tem que ter conhecimento das coisas, né? Hoje, quando eu estou fazendo um programa de TV que eu falo de corrupção, porque eu conheço a política, eu conheço
a corrupção brasileira. Eu sei, porque eu conheço, eu fui atrás, fui pesquisar. A mesma coisa da maçonaria, né? Existem muitas críticas, existem muitas inversões, o pessoal mente muito com relação à maçonaria e algumas pessoas acreditam, né? Acreditam que o maçom come coração de criancinha, o papa-figo, essas coisas todas aqui. Eu escutei também quando eu era criança. Olha, cuidado, cuidado que o homem do saco preto, o maçom vai passar e vai levar as criancinhas para comer o coração. São coisas que, infelizmente, são coisas de idiotas, né? Que fica... Eu não entendo porque o cidadão dá a sua opinião de uma coisa que ele não conhece, né? É melhor ficar calado e estudar para depois dar opinião. Por isso que eu aceito os comentários de todo mundo e eu tento argumentar, né? Porque eu posso também estar errado, entendeu? Estudei muito para poder chegar aqui onde eu estou e ter a coragem de colocar a cara para todo mundo ver que sou eu e conversar de olho no olho com vocês. Aceito todas os comentários, só me deixe explicar, porque como você vê, a crítica, ela é muito importante, mas a crítica mentirosa, não, isso eu não aceito. Você criticar, dizer assim, puxa vida, Humberto, olha, o programa que você fez ontem eu não gostei, porque o seu cabelo já tá ficando branco. Aí eu digo, realmente meu cabelo tá ficando branco, eu vou tirar a barba, né? Eu posso fazer isso. Mas a pessoa inventar coisa que não tem é a mesma coisa da maçonaria. Então, Berlânia, eu fico muito triste quando eu vejo as críticas e especulações contra a maçonaria falando besteira, pessoas que não sabem. E o que é pior, veja só o que é pior, não é só pessoas que não sabem. Tem pessoas que têm um autoconhecimento e falam por maldade. Eu conheço muito padre, que o padre é um homem inteligente, um homem isso e aquilo, que fala merda da maçonaria, fica falando coisa da maçonaria sem saber, ou melhor, sabe, porque tem conhecimento da religião, mas fala de picuinha e de maldade mesmo. Um cara que fala em nome de Deus, se diz o porta-voz de Deus na terra, e ficar mentindo, como tem muito padre que faz, só para você ter uma ideia, viu, Berlânia? Nós temos na maçonaria padres. Nós temos padres maçons, né? Só para você ter ideia, né? E outros que ficam falando besteira, picuinha, né? Picuinha, porque o grande medo de algumas religiões é que a maçonaria traga mais gente para a maçonaria, só que esses bestas têm que entender que a maçonaria não é religião. A gente não se mete em religião. É tanto que nas reuniões da maçonaria a gente fala da religião quando a gente lê um salmo, quando a gente pede proteção a Deus. Isso é o nosso ponto de religião. Agora, ninguém a religião católica é boa, a religião crente é boa. Todas são boas. Todas, cada um que tem o seu legado, cada um que deve fazer aquilo que é certo. A maçonaria aceita todas as religiões. Agora, as especulações e as críticas que vêm, mentira, aí dói. Infelizmente dói e a gente tem que dizer, essas pessoas são maldosas. Maldosas, sim. Deixa ver, opa, Jocineide Soares, olha, pergunta assim, como se reconhece um maçom? Olha, o maçom é um cidadão comum. Um maçom é um cidadão comum. Existem algumas coisas que o maçom, ele se conhece um com o outro, alguma simbologia. Como eu falei no Fofocando de Mim, né, eu conheci que a pessoa era maçom pelo anel que ele usava. Existe um anel da maçonaria, né, que, deixa eu pegar aqui o meu, deixei aqui do lado. Existe um anel da maçonaria que você pode identificar o maçom por ele. A pergunta aí da Jocineide dizendo como é que reconhece um maçom. Olha, pessoal, não sei se dá para vocês verem. Aqui é o anel da maçonaria. Dá uma olhadinha aí.
Aqui é o anel da maçonaria. É uma régua e um compasso. Coisas de pedreiro. Dá para ver? É uma régua e um compasso. O maçom, quando está com ele no dedo, a gente reconhece que ele é maçom. E se você der uma olhadinha, opa, tá vendo, ó, no meio do compasso e da régua, que são os símbolos da maçonaria, que representa os pedreiros, tem um G. Um G. Sabe que G é esse? Deus. O nome de Deus em inglês. God. Deus. Que mentira é essa do pessoal dizer que a maçonaria adora o diabo? No próprio símbolo da maçonaria nós temos Deus. E temos o olho de Deus olhando para tudo. Então tem algumas coisas que a gente fica triste. Outra coisa que isso aí está na literatura, você pode ver. Geralmente o maçom, quando acende, ele coloca os 3 pontinhos. Os 3 pontinhos. Tá certo? Os 3 pontinhos. Então, são coisas que você identifica o maçom através disso aí. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Então são essas coisas que os maçons podem ser identificados e é com esses 3 pontinhos. Ela quer dizer, os 3 pontinhos quer dizer liberdade, fraternidade e igualdade. Igual que tem lá na bandeira da França. Liberdade, fraternidade e igualdade. Isso é a maçonaria. Então você pode identificar o maçom através disso aí, viu, minha amiga? Minha amiga, quem foi que perguntou? Rapaz, deixa eu ver. Minha amiga Jocineide. Então você reconhece o maçom através disso aí. Existem outras coisas que a gente conhece o maçom, mas é de maçom para maçom. Né? O aperto de mão é diferente, mas é maçom para maçom. Você nunca vai receber um aperto de mão se você não for maçom do jeito que é, tá certo? Mas você reconhece o maçom nisso aí, né? Pelo símbolo que tem. Opa! Edileus Oliveira, lá da cidade de Caseira. Vamos tomar café? Vamos! Que maravilha! Aquele abraço, minha querida. Deixa eu ver aqui. Olha, a Lucilene Vieira está dizendo aqui, o que não é aceito na maçonaria? Muito importante. E o que não é aceito na maçonaria é a pessoa não acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, você não entra na maçonaria. A conduta do ser humano, ela é muito importante para a maçonaria. Agora, acreditar em Deus é muito importante para você se manter na maçonaria. Eu conheci um maçom que foi expulso. Existe também as expulsões, né, do maçom, porque ele não acreditava em Deus. Foi descoberto que ele não acreditava em Deus, então colocou isso para fora. Então, a maçonaria, Lucilene, não aceita não acreditar em Deus, né? Uma das coisas que eu acho engraçado, né, só para você ter, vou dar um exemplo de um maçom que talvez poucas pessoas conhecessem, para você ver que a maçonaria acredita tanto em Deus e tem a sua religiosidade que todo mundo sabe. Quem é que lembra principalmente o pessoal da cidade de Cajazeiras lembra do ex-prefeito Zerinho? Se você for hoje eu estive lá no escritório dele, né? Quem está agora cuidando é outra pessoa, Zerinho faleceu. E Zerinho, você ia lá, você tinha uma gruta, você tinha... eu fui lá, missas na casa dele, onde ele fazia, tem uma gruta de Nossa Senhora, tem tudo. Zerinho era maçom. Agora, dizer que o maçom tem pacto com o demônio, pelo amor de Deus, é muita maldade, né?
Então, para quem não sabia, Zerinho era um maçom, um irmão, e a gente sentiu muito a perda, né, do Zerinho. A Marluce Nóbrega está perguntando o significado do bode preto. Até que enfim fizeram essa pergunta, hein, Marluce? Eu vou explicar o que é o bode preto. Algumas pessoas, é uma lenda esse bode preto. Muita gente fala, vocês adoram bode preto, não sei o quê. Engraçado, eu tenho um bode preto aqui. O meu bode chamado Gael é preto, né? Muito lindo o bode preto. Eu até brinco e digo que é o bode da maçonaria, o bode preto. Mas o bode preto, existe uma lenda que a gente não tem como provar por A mais B, né? É como diz a história, o bode preto era do meu amigo, então não tenho como provar que era meu. Antigamente a maçonaria, os pedreiros daquela época que abriram a maçonaria, eles se encontravam em dias marcados e eles foram perseguidos pelo governo, pela igreja, né? Muitos maçons foram até mortos, né? E a perseguição era grande. Onde o governo, onde os políticos, onde as igrejas descobriam que ia ter uma reunião dos maçons, eles iam lá e destruía tudo. O pau comia, meu Deus do céu. O pessoal, se pudesse, matava mesmo. E os maçons, o que consta na lenda, é que para marcarem a reunião, eles marcavam um local e colocavam um animal na porta para que as pessoas que eram maçons, que passassem via aquele animal, sabiam onde era a reunião, sem precisar avisar. Então veja só, o animal que foi colocado foi o bode e, por sua vez, preto. Por isso que o bode preto da maçonaria serviu de guia para as pessoas. As pessoas iam passando na rua, viu o bode lá amarrado ali na frente daquela casa. O maçom que sabia da história sabia que a reunião era lá. Então, a lenda do bode preto é essa, né? Inventaram também, tem outra lenda que inventaram, disseram que a maçonaria tem um esqueleto, uma caveira lá dentro da sede da maçonaria. A gente tinha que ter muita caveira, né? Porque nós temos, só aqui em Cajazeira, nós temos 3 lojas, 3 sedes. Então, só em Cajazeira teria 3 caveiras, né? O pessoal que mais antigo da maçonaria até hoje procura essas caveiras para ver se acha a caveira. Também é um fake news, né? A caveira sou eu sou uma caveira, né? Que estou vivo ainda, mas por dentro de mim eu sou uma caveira, você é uma caveira por dentro de você. Agora o pessoal dizer que nós temos caveira lá, pelo amor de Deus, é muita maldade, né? É muita maldade essas coisas de inventário. Deixa eu ver se tem mais alguma... não tem mais pergunta. Não tem mais pergunta. Não, tá certo, vamos lá. Então, pessoal, muitas vezes a especulação, ela faz com que a gente fique muito triste, porque as pessoas falam muita besteira com relação à maçonaria. A maçonaria tem um lado muito bom. Você tem ideia, as reuniões da maçonaria, 2 coisas que são apresentadas em todas as reuniões da maçonaria, uma delas é a Bíblia Sagrada e outra é a bandeira do Brasil. Cada país, isso é feito aqui, é feito nos Estados Unidos, é feito na França, porque o maçom, ele, antes de tudo, ele é patriota. Você tem ideia, no dia 7 de setembro, muita gente foi na rua para brigar, por causa de política, por causa disso, nada contra, cada um faz o que quer. O pessoal da maçonaria foi até as suas lojas e cantou o hino nacional e hasteou a bandeira, só isso, em homenagem ao país. Essa é a maçonaria. E o pessoal inventa tanta história da maçonaria que a gente fica, né, boquiaberto, né, boquiaberto. Por que será que se inventa tanta história
com relação à maçonaria, né? A maçonaria, ela é milenar, né? Ela é milenar, ela apareceu mais ou menos, foi na França, né, em Paris, e em 1745, né, no meados do século XIX, e os historiadores até hoje buscam as origens, né, verdadeiras com relação a isso. Sabe, com certeza, que foi originária dos pedreiros, que os pedreiros tinham essa proteção da sua profissão. Então, a gente hoje tem a maçonaria, nós temos o desenvolvimento do homem, né? O homem, desenvolvimento. E outra coisa, a maçonaria, quando faz o convite para a pessoa, não convida a pessoa pelo que ela tem, se convida a pessoa pelo que ela é. Nós temos na maçonaria pessoas simples e pessoas que não são simples. Nós temos na maçonaria pessoas que têm uma inteligência acima do normal. E nós temos pessoas na maçonaria que têm uma inteligência normal. E um irmão se ajuda. Agora, a maçonaria, um irmão ajuda outro irmão. Isso é fraternidade entre a gente. A maçonaria, o nosso comportamento em termos de estudo, a maçonaria tem os seus graus, né? Nós temos o grau de aprendiz, pessoas que estão começando, tem um tempo que fica. Depois o aprendiz passa a ser companheiro, né? Que é o outro grau. E nós temos o grau de mestre. Acima esses são os graus que são os graus principais ou os obrigatórios na maçonaria. Mas além desses aí, tem uns graus chamados grau filosófico, que o maçom faz se quiser, né? Tem até o 33, então você estuda filosofia, então tem vários que a pessoa pode dizer, você é maçom, qual grau? Eu sou o grau 15, eu sou o grau 12, eu sou o grau 33, mas a necessidade mesmo na maçonaria é só que a pessoa seja o mestre, né? O aprendiz, o companheiro e o mestre. Os outros são graus filosóficos, aonde a pessoa faz se quiser, né? Se quiser. É muito importante que a gente deixe isso aí para que as pessoas entendam o que é a maçonaria. A maçonaria no mundo todo teve muitas participações interessantes. Só para você ter ideia, a maçonaria teve influência decisiva em grandes acontecimentos mundiais, como foi o caso da Revolução Francesa. Os maçons atuaram muito bem, e a própria independência dos Estados Unidos. Nós temos muitas pessoas que são maçons que participaram disso aí. Só para você ter ideia, no Brasil, a maçonaria deixou a sua marca, especialmente na independência do Brasil, né, com relação à metrópole portuguesa e outras, né, entre outras. Tivemos também a participação da maçonaria na Inconfidência Mineira, que também teve a Revolução Farroupilha, né? E outras coisas que a maçonaria participou, né? A maçonaria tem uma característica universal, né? Você pode muito bem, tem muitas coisas daqui, dos Estados Unidos, do Japão, de qualquer coisa, que é a mesma coisa. Por isso que o maçom, quando viaja para outro canto e quando depara com outro maçom, se identifica. Por quê? Porque as características são universais, né? Não existe aqui faz de um jeito, aqui faz do outro, não. A maçonaria tem esse jeito de ser, né? É muito, muito importante que a gente deixe bem claro que a maçonaria, ela começou para proteger, né, a profissão dos pedreiros, né, a profissão dos pedreiros. E de lá para cá, alguns governos, algumas representantes de igreja, ela utilizava a raiva, utilizava até a morte com relação a alguns maçons para poder
prejudicar, para poder diminuir a importância da maçonaria. Eu já falei, quando eu respondi para o Afonso, a respeito das roupas, né, dos instrumentos que a gente usava, né? E eu queria frisar, Afonso, que roupa, cor, é apenas um detalhe, né? Porque o Papa só usa branco. Por que será? Ele tem a finalidade dele. A maçonaria também tem a finalidade, né? A maçonaria existe, ela exige dos seus membros, né, que a gente respeite as leis do país e que cada maçom viva e trabalhe também, viu? Os princípios maçons não podem entrar em conflito com os deveres como cidadão. Então, os princípios da maçonaria nunca entram em conflito com o dever do cidadão. Amar a pátria. A maçonaria nunca vai dizer deixe de amar a sua pátria porque o presidente, o governador, o prefeito não presta. Não, ame a sua pátria, independente de quem seja o representante. Até porque o representante sai e o Brasil continua, né? É muito importante lembrar disso aí. A gente fica, o Brasil fica, os nossos governantes saem. Para o maçom, as suas obrigações como cidadão e pai de uma família devem necessariamente prevalecer sobre qualquer outra obrigação. E, portanto, não dará nenhuma proteção a quem agir desonestamente ou contra os princípios morais e legais da sociedade. Opa, o que é isso? Vou ler de novo. O maçom, as suas obrigações de cidadão e de pai de família devem necessariamente prevalecer sobre qualquer outra obrigação. Portanto, não dará nenhuma proteção a quem agir desonestamente ou contra os princípios morais e legais da sociedade. O que eu entendo é que o maçom ele tem que procurar sempre fazer a coisa certa e não apoiar quem faz coisa errada. Isso faz parte também da maçonaria, né? A maçonaria, ela busca ajudar o homem a reforçar o seu caráter. Cada membro da maçonaria tem o seu caráter melhorado a cada dia que passa, porque a maçonaria orienta os seus membros a estudar sempre. Estamos sempre lendo, estamos sempre pesquisando, estamos sempre fazendo alguma coisa que a gente precisa aprender e sempre, né? Também está com a gente aqui Ana Paula Marques, minha prima também, daqui da cidade de Cachoeira dos Índios. Aquele abraço para você, Aninha. Muito, muito obrigado. Um beijo na sua mãe, neta, pessoa que eu admiro muito, já falei outra coisa, né? Já falei outras vezes disso aí, que é uma pessoa que a gente gosta muito. Olha, eu vou voltar a esse tema, né? Estou esperando mais perguntas aí. Eu gosto sempre de fazer o programa de uma hora falando aí, coisa de louco, né? Não coisa de Humberto Nóbrega mesmo, né? E eu vou deixar bem claro aqui, né? A maçonaria e as mulheres, pessoal. As mulheres para a maçonaria têm uma importância muito grande mesmo. E todas as mulheres que têm o seu marido, o seu companheiro maçom, ela pode ajudar e muito a maçonaria, né? Esse negócio de, porque a mulher não participa das reuniões, realmente não participa daquelas reuniões, mas outras reuniões, quando tem reunião no geral, sim. Isso aí não tira o brilho da presença da mulher, né? Da presença da mulher na maçonaria. É muito, muito, muito importante que a gente traga para a maçonaria mulheres, né, pessoas que realmente queira. Tá certo. Olha, uma pergunta muito boa, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. É porque o celular, às vezes as pessoas fazem a pergunta, só chega depois, né? Deixa eu ver aqui, já vi outra pergunta, eu gosto de responder aqui a pergunta. O que se estuda na maçonaria? Olha, Berlânia, a maçonaria estuda de tudo. Todos os dias chega texto para a gente ler, né? A gente já estudou a pandemia, a gente já estudou como ser maçom, a gente já estudou como ser solidário, a gente, o último estudo que a gente fez, né? Eu nunca esqueci, que é o seguinte: qual a importância de Deus na sua vida? Muito profundo. Qual a importância de Deus na sua vida? E cada um teve que responder. E cada maçom respondeu qual a importância de Deus na sua vida, né? Para mim, a importância de Deus na minha vida é ímpar, né? Deus para mim é tudo. Deus para mim é minha vida. Deus para mim é tudo que Ele me deu. É só agradecimento, é só gratidão. Então, a maçonaria estuda isso, além dos estudos regulares da maçonaria, para que a gente aprenda cada dia que passa mais alguma coisa da maçonaria. A história da maçonaria a gente estuda, o que aconteceu. Nós temos muita coisa ainda a ser estudada. Por isso que a maçonaria tem os graus lá de aprendiz. As pessoas estão aprendendo a cada dia que passa. A Lucilene Vieira está dizendo o que é loja maçônica, o que eles fazem, né? Tá certo. A loja maçônica é um local de reunião, né? É o local de reunião, é o local onde a gente se reúne. Só para você ter uma ideia, Lucilene, a primeira loja maçônica no Brasil surgiu em Pernambuco, né? Em 1996. Foi instalado por Manuel Arruda Câmara. Né? Arruda Câmara foi um padre, olha só, olha só aí as coisas, olha a história trazendo aqui, ó. O Manuel Arruda Câmara foi um padre carmelita que deixou a batina para estudar medicina na Universidade da França. Após se especializar em botânica, ele retornou a Pernambuco, fundando a Sociedade Filosófica, que viria a influenciar anos mais tarde a conspiração dos Suassunas e a Revolução Pernambucana. A maçonaria esteve presente em um momento fundamental da história do Brasil, como a independência, a proclamação da República e a abolição da escravatura, enquanto ordens maçônicas comprometidas com o valor ético do amor à pátria e o bem comum, esteve presente durante o processo da redemocratização do país. E mesmo recente, tendo lutado juntamente com outras organizações da sociedade civil para a construção de uma classe política brasileira honesta, menos demagoga. Essa é o que a maçonaria busca, né? Trazer uma classe mais honesta de político. Então, a loja maçônica é o local de encontro, é a parte administrativa, é o prédio. Nós temos o local que a gente se reúne, a administração, essas coisas todas em Cajazeiras. Nós temos 3 lojas maçônicas, né, que fica na cidade de Cajazeiras. Então, a loja maçônica é o local de encontro e lá nós temos os encontros nossos, as reuniões nossas, nós temos a parte social lá também. Nós temos ontem mesmo, depois que a gente terminou a reunião, nós fomos para a área de lazer da maçonaria, que é um local que tem lá, e como eu já tinha completado lá a minha quarentena da vacinação, aproveitei e tomei uma cervejinha com os irmãos. Então é isso que serve também a loja maçônica, né? Maçônica. Nós sabemos que existe muita gente contrária à maçonaria no nosso país, mas a gente só lamenta que muitas pessoas às vezes falam mal da maçonaria porque não conhecem. E a maçonaria, quando foi criada, ela atraiu muita gente de outras religiões. E com medo de perder, achando que a maçonaria toma esse pessoal, começaram a inventar, né, essas teorias, né, essas teorias do maligno. Diz que a maçonaria tem um poder oculto. Que poder é esse oculto? Eu estou procurando até hoje e não estou achando, né? É muito interessante você ver os opositores. Teve muito papa aí na história da Igreja Católica que condenava o maçom, condenava tudo. Eu digo, meu Deus do céu, o Papa condenou o maçom, Deus não. Que, né?
É meio complicado isso aí, eu nem quero entrar em detalhe, né? Mas a Igreja Católica criou lá o Código Canônico, né? E condena a maçonaria, né? Engraçado. E Deus não condena, quer dizer, a Igreja Católica é maior do que Deus? Essa é apenas uma pergunta, né? Tivemos também muita oposição política, muitos políticos que não gostavam, porque a maçonaria tem isso. A maçonaria procura mostrar, né, às pessoas o lado de ser ético, ser honesto, e os políticos não gostam disso. Quando Humberto Nóbrega fica numa rádio dizendo que a corrupção é o maior câncer do nosso país, muitos políticos que escutam não gostam disso, metem o pau de mim. Muitos políticos dizem, esse é mais um. Não sou, faço minha parte, cada um. A Jocineide Soares está perguntando, a maçonaria tem mesmo um aperto de mão, gestos e códigos secretos? Olha, não é mania assim, usar o nome código secreto. A gente sempre usa, diz que é código discreto. Né? O jeito de se apertar a mão do maçom, a gente conhece o maçom pelo aperto de mão, sim. Mas é para conhecer, só para conhecer. Não existe o secreto, porque o secreto, se você está fazendo a pergunta, é porque alguma vez alguém falou. Então existe sim o aperto de mão do maçom, que é diferente, existe o abraço do maçom, que é diferente, né? A irmandade e a fraternidade do maçom é diferente. Como existe também, pessoal, olha, você veja só, é porque se vocês tiverem a curiosidade de olhar, quando dois padres se encontram, eles também têm, para se reconhecer, eles têm o jeito deles. Todo mundo tem o seu jeito. Polícia militar. Eu fui policial militar durante 29 anos em São Paulo. E às vezes eu chegava num local, eu estava numa festa, eu sabia, quando entrava, eu sabia que o cara era polícia ou não. É o jeito de conhecer. Todo mundo tem isso e por isso a gente não pode dizer que a maçonaria tem segredos. Não, nós temos regra, como a Igreja Católica tem também. Você tem ideia? Você sabe como é que é escolhido o Papa? Você não sabe. Né? É escolhido, tem um voto, quem não vota, como é tudo fica trancado dias e dias enquanto aquela fumaça branca não sai. E aí, o que é que acontece lá dentro? Vão dizer que aquilo ali é coisa do demônio? Não, é um ritual que tem, todo mundo tem seus rituais. Né? Então a gente tem que respeitar os rituais das pessoas, né? Mas é isso aí. Então existe por parte dos maçons o conhecimento, né? O conhecimento entre um e outro, para que a gente possa verificar quem é e quem não é maçom. A gente identifica sim o maçom através do aperto de mão, através do anel, através do gesto, né? Do gesto. A gente procura sempre deixar com que os outros irmãos nos identifiquem, né? Nos identifique, é muito bom. Certo? Eu respondi quase todas as perguntas. Eu vou só reforçar o seguinte: a maçonaria. Opa, entrou agora Lu Dantas, aquele abraço para você, Lu Dantas. Lu Dantas, deixa eu só. Opa, aqui. Olha, a maçonaria não é uma religião. Ela prega uma religião, né? Ou seja, o cidadão só pode ser maçom se ele acreditar em Deus. Né? Se ele acreditar em Deus. Ele não pode ser ateu, porque a maçonaria acredita em Deus. Então, quem não crê em Deus não pode ser maçom. Deu para entender, né? Então tá aí bem explicado. A maçonaria é um grupo secreto? Não, a maçonaria é um grupo discreto. Porque se fosse secreto, ninguém sabia onde era ficar as suas lojas. E suas lojas está escrito lá, maçonaria. Então, se fosse secreto, igual os agentes secretos dos Estados Unidos. Alguém conhece algum agente secreto dos Estados Unidos? Ali é secreto. A maçonaria não. Você conhece pelo menos um maçom na sua vida. Eu acho que todo mundo conhece um maçom na sua vida. Então, não é secreto, é discreto, é diferente, né? A pessoa discreta,
é aquela pessoa que faz as coisas na dele, sem precisar colocar aquela melancia no pescoço para aparecer. Então essa é a maçonaria, discreta, discreta, certo? Deixa eu ver mais aqui para a gente... Opa. A maçonaria respeita o seu ponto de vista. Então, as pessoas tendo ponto de vista, a maçonaria rejeita, né? A maçonaria exclui as mulheres? Não. As mulheres desempenham um papel fundamental na maçonaria. Na maçonaria, quem cuida da área social são as mulheres. As mulheres dos maçons, as esposas, as sobrinhas, as filhas, as irmãs, porque elas têm uma participação muito efetiva. Embora ela não vá na reunião toda semana, existe uma reunião festiva durante o ano e que as mulheres adentram o templo e participam com todos os outros maçons. É a chamada festa branca, porque vai entrar maçom, não maçom, vai entrar a esposa do maçom, vai entrar a filha do maçom, vai entrar as pessoas convidadas, tá certo? Deixa eu ver mais aqui, a maçonaria em dados. Só para você ter ideia, hoje nós temos mais de 6 milhões de maçons no mundo, né? Muita gente, né? Eles se reúnem em templos que chama de loja, viu? Chama de loja. As lojas são organizadas, os maçons geralmente usam uma espécie de avental por conta do seu aparente elo, né? Se você vê uma fotografia do maçom, ele tem um avental na frente branco. É para lembrar daquela época que os pedreiros, quem trabalhava na construção, usavam um avental para não sujar a roupa. Até isso, a maçonaria traz isso como a história, tá certo? Um dos símbolos mais conhecidos da maçonaria é o compasso e o esquadro. A régua, né? O compasso e a régua. Junto eles formam um triângulo com a letra G ao meio, que refere-se a Deus, o grande arquiteto do universo, Deus. Já o símbolo da instituição maçônica representa o grande, né? O olho representa o grande oriente. Deixa eu ver mais aqui. É isso aí. Eu acho que maçonaria ficou bem explicado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar tranquilamente, né? Tranquilamente. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se teve alguma explicação que eu não dei, se alguém quiser perguntar no meu pessoal, fique à vontade, pode perguntar tranquilamente, não tem problema não. Também está participando do nosso programa a Joelma Amorim, lá de Maceió, Alagoas. Aquele abraço para você. Eu tô tentando aqui, enquanto a gente está conversando aqui, eu estava querendo ver aqui, eu vou ver aqui para ver se falo para vocês. Deixa eu ver aqui, pessoas importantes que são maçons no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer para vocês, só para você ter uma ideia, se eu consigo abrir aqui. Olha, pessoas que são maçons no Brasil, deixa eu ver aqui. Pessoas importantes, tem bastante, olha, tem bastante que foram, de todas as classes, tem pessoas que foram maçom. Deixa eu ver só alguns, só para a gente lembrar. Ademar de Barros foi governador de São Paulo. Ademir da Guia foi um grande jogador do Palmeiras, né? Deixa eu ver, só pessoas que eu conheço, né? Aquele ex-ministro Almir Pazianotto, né? Deixa eu ver se tem mais aqui alguém. Tem muita gente, eu estou vendo bastante letra A, não acaba mais. Manuel Arruda Câmara, que foi o que eu falei, o padre, né? Foi o que eu falei, o padre. Tem militares, tem também. Deixa eu ver. Campos Salles, uma pessoa muito conhecida. Carlos Gomes. Deixa eu ver se ex-presidente da República. Deixa eu colocar aqui só para a gente ver. Ex-presidente da República que foram maçom. Será que a gente tem essa resposta? Deixa eu ver.
Presidente Brasil maçom. Será que eu acho? É só as pesquisas, eu gosto de fazer essas pesquisas, viu, pessoal? Ex-presidente do Brasil que foi maçom. Deixa eu ver se tem. Não dá para saber. Maçons, presidente, grande... Ah, não, mas isso aqui é presidente do Brasil. Ah, tá aqui. Mas está no YouTube, é vídeo, não dá para a gente ver, não. Mas está dizendo aqui. Ah. Tá, aqui tá dizendo, deixa eu ver aqui, eu vou dizer quem foi. Deodoro da Fonseca, ex-presidente, maçom. Floriano Peixoto, maçom. Prudente de Moraes, maçom, ex-presidente da República. Campos Salles, ex-presidente da República, maçom também. Nilo Peçanha, ex-presidente da República, maçom. Hermes da Fonseca, ex-presidente da República, maçom. Venceslau Braz, ex-presidente da República, maçom. Delfim Moreira, ex-presidente. Washington Luiz, ex-presidente. Café Filho, ex-presidente da República, que foi maçom. Nereu Ramos, ex-presidente da República. Jânio Quadros, ex-presidente da República, que foi maçom. Michel Temer, também para você ver que também tem, né? Michel Temer foi maçom, né? Também, né? Ele que foi presidente da República. Então tem esse pessoal todo aí que faz parte da maçonaria. Como eu sempre digo, não é porque a pessoa é maçom que eu vou apoiá-lo, né? Eu citei o último ex-presidente Michel Temer, né? Que pelo Ministério Público roubou o Brasil há mais de 40 anos, né? Então, para você ver que também a gente tem que ser contra. Eu sou contra essa safadeza do Michel Temer, né? Mas só lembrando que ele, ainda bem, no mundo desse tanto de presidente que eu citei, chegou até ele. Tá certo? Olha, 21 horas e 12 minutos. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos voltar para o nosso horário normal, que é terça-feira que vem. Nós vamos trazer um novo tema. Quem tiver tema aí, quiser mandar no meu pessoal aí, eu agradeço, para que a gente possa debater aí com vocês, tá bom? Forte abraço para vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E até amanhã, né? 8 horas da manhã, com o nosso Destaque Verdade para você. Obrigado! Eita! O bom é que eu tento desligar aqui, parece que diz assim, fica